Bom dia a toda a igreja. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 20 em diante, até o versículo 27. Está escrito: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Querida igreja, eu quero falar nessa manhã sobre um tema que vai se derivar em algumas palavras. Quero falar sobre prontidão, sobre disposição. E isso vai se desmembrar em palavras como envolvimento, mobilização, movimento, atividade, objetividade, manifestação. Estou usando essas palavras como apoio à ideia principal, disposição, por conta também deste tempo em que estamos vivendo. Isso nos leva a pensar acerca de como estamos, quem somos, como participamos daquilo que é corrente nos nossos dias. Os cristãos, eles são cidadãos dos céus, eles são peregrinos nessa terra, mas se eles são peregrinos nessa terra, eles experimentam a chuva, o vento, o sol, o frio, o dia, a noite da geração em que eles estão. Então nós não podemos nos alienar do que está próximo de nós, do que chega aos nossos ouvidos, do que assistimos. Então eu quero convidá-los a pensar um pouco nisso nessa manhã, a partir dessa ideia, do envolvimento. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos uma coisa já de início, a partir, pelo menos, da parte 24b, versículo 24, parte B para frente, nós percebemos que Deus elaborou um plano e neste plano está escrito: contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. 25 para frente, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual modo em favor uns dos outros. 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E o 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Queridos, o versículo 25 pode nos ajudar a entender algumas coisas sobre tempos como os nossos. O versículo 25 parece dizer que nós, como cristãos, o versículo 25, 26 e 27, parecem mostrar que nós, como cristãos, que a igreja reformada, em qualquer tempo da sua existência, ela é um movimento constante de protesto. Tenho a impressão que a igreja, sob um cabeça, então nunca um movimento acéfalo,
Então, nunca um movimento que caminha sem saber para onde vai, nunca, não precisa, não é assim. Mas a igreja tem uma prerrogativa básica: movimentar-se. Movimentar-se e carregar nessa movimentação uma objetividade. Quando a igreja está envolvida na causa, a principal causa, quando a igreja está consciente da sua missão, quando a igreja está consciente da sua importância, relevância, quando a igreja está consciente da necessidade da sua operacionalidade na geração em que ela é um ato de manifestação constante, objetivo, talvez único, direcionador para a glória de Deus. É sobre isso que eu quero falar. E com isso, aponto já imediatamente, acho que os nossos tempos são tempos de manifestações assim. Entendo que nos regimes em que vivemos, como o regime democrático, as manifestações são importantes, elas podem até melhorar a lei. Há espaço na democracia para isso. Há espaço para contribuições. Há espaço. É legítimo. Dentro das normas das próprias leis, é legítimo. É bonito. Mas é estranho quando isso não vem de nós. Mais estranho é quando isso vem de outras forças que não a própria igreja reformada, consciente, militante. Pois aqui parece que Paulo está conversando com os coríntios e está mobilizando os coríntios. Os movimentos são legítimos. Talvez seja estranho ver membros desse corpo que no corpo tem alguma dificuldade de mobilização, que no corpo tem dificuldade com atividade, objetividade, envolvimento, estarem envolvidos em muitos outros movimentos. Isso é algo que a gente precisa refletir. O movimento é legítimo, mas existe um movimento antes destes movimentos que para nós é mais legítimo. Existe uma mobilização que antes dos movimentos democráticos, que antes dos movimentos sociais, que antes dos movimentos econômicos, é a nossa mobilização. E é sobre isso que eu quero refletir olhando para esse texto e quero convidá-los a uma coisa, a um tipo de mobilização, a um tipo de envolvimento, a um tipo de atividade, a um tipo de manifestação através do envolvimento com o projeto de Deus no nosso tempo. E a primeira ideia que eu extraio aqui do versículo 25 é que nós somos convidados a um tipo de prontidão, prontos para cooperar. A palavra é cooperação. Prontos para cooperar. Como que nós podemos desenvolver uma mobilização cristã, unidos juntos na mesma força evangélica, como cantamos os nossos cânticos e como está escrito na palavra? Como nós podemos fazer isso se não estivermos dispostos a cooperar com os outros, conforme diz o versículo 25? Pelo contrário, cooperem os membros. A figura é a do corpo, que tem um cabeça, que é Cristo, e os membros em ação. E a ideia que o texto pelo menos mostra é para que não haja divisões no corpo. Queridos irmãos, Paulo está defendendo uma unidade bonita. Paulo está defendendo um jeito de viver diferente que se torna uma força. Paulo está defendendo um jeito de convivência, de mobilidade, de sincronia. Paulo está defendendo uma ideia que esse corpo unido sob o comando do cabeça, os seus movimentos são bons. E então, é como as duas pernas caminham para o mesmo lugar, a cabeça conduz para aquela direção.
Claro que o contexto todo de 1 Coríntios 12 tem a ver com os dons, tem a ver com o que cada um tem de melhor, tem a ver com o conjunto do que cada um tem de melhor. E é isso que é importantíssimo nesses tempos nós pensarmos. Como está o nosso movimento? Como está a nossa mobilização? Como está a nossa manifestação ao mundo? Quais os conjuntos de verdade que nós levantamos os nossos cartazes ao mundo para dizer ao mundo o que somos, o que cremos, o que nós podemos fazer em benefício a essa geração que está diante de nós? Vamos lá, correligionários da fé, sem partidos também, como estamos? Porque é muito fácil admirar, é muito fácil apoiar, é muito fácil contestar, é muito fácil execrar. Quando a gente analisa o outro, vem cá, vamos analisar a nós. Como está a nossa mobilização? Nessa mobilização, o texto vai dizer, depois, mais ao final principalmente, que cada um de nós tem alguma coisa a participar, desde que queiramos cooperar com o que temos. Quem tem dom de ensino, há espaço para ser professor. Quem tem dom de pregação, há espaço para ser um estudioso da palavra e ajudar uns aos outros, alimentar a congregação. Quem tem dom para governar, ok, precisamos de presbíteros. Quem tem dom de misericórdia, os diáconos. Quem tem dom de cantar, os departamentos de música de uma igreja. Quem tem dom de interceder, há espaço para orar. Note que há uma coisa fundamental em tudo isso. Tudo é para os outros. A verdadeira cooperação é sempre com os outros e para os outros. Por isso o nosso tempo é um tempo para refletir. Olha, nem sempre Deus permite situações tão claras de mobilização externas. E muitas vezes organizados de maneira que nos surpreendem. Quando nós vemos os números de pessoas, agora são 10 mil, agora são 60 mil, agora são 300 mil, agora é 1 milhão e agora se fala em 3 milhões de mobilizados no Brasil. Lição para nós, que temos um conceito de mobilidade muito mais apurado, porque temos o cabeça. E a palavra básica do versículo é cooperação. Estar disposto a cooperar com esse projeto chamado igreja. Mas o que igreja tem a ver com esses manifestos? É que eu ainda acho que a igreja é o manifesto mais protestante e mais legítimo que possa existir na existência. Mas ela é feita de nós, os membros. Então, a primeira ideia, o quanto estamos prontos a cooperar com os outros neste processo de manifestação em que estamos envolvidos. Outra ideia, o que posso fazer dentro dessa ideia da cooperação? O que posso fazer? Aqui, meus irmãos, nós temos a necessidade de uma espontaneidade. Uma espontaneidade. É necessário que os cristãos sejam espontâneos na fé, que eles sejam dispostos. A segunda ideia do texto está no versículo 26, e eu quero trabalhar uma ideia aqui. Que se estivermos dispostos a cooperar uns com os outros, biblicamente falando, se estivermos dispostos a viver esses tempos, oferecendo o que temos de melhor, também é necessário estarmos prontos para as consequências disso. Precisamos estar prontos de uma maneira que é capaz de sermos perseguidos por causa disso. É capaz de termos dores no corpo por causa disso. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Eu exemplifico isso de algumas maneiras simples. Se você estiver caminhando, pegando a figura do corpo, e o seu joelho começar a doer, atrapalha a sua caminhada, atrapalha o seu jeito de andar. Se você estiver numa boa janta, num casamento, e você come, e você usufrui aquele bom alimento, todo o seu corpo vai sentir o benefício daquele alimento que você experimentou. No entanto, se você come muito e vai dormir em seguida, o seu estômago vai doer.
E aí aquilo que foi uma coisa boa no primeiro momento se torna uma coisa ruim depois. E aí você perde o sono. E tem insônia. E tem pesadelos. Uma coisa se estende ao todo. Uma outra ideia. Morre alguém dentro da nossa família cristã. Morre alguém dentro de uma família nossa, mas nós somos membros da igreja. A igreja chora com aquele membro. A igreja inteira sofre. O contrário é a mesma coisa. Nasce alguém, como tem nascido crianças nessa igreja, e outros por nascer, e a igreja se alegra. Um detalhe e as consequências para o todo. Olhamos para o texto e vemos coisas interessantes, e me ocorre um fato aqui. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela tinha um vaso nas suas mãos, e eu achei isso muito interessante num livro que eu li há alguns dias atrás, e fiquei, assim, um tempo, muitos minutos olhando para aquela página e vivendo aquilo, pensando naquilo. Uma mulher chegou até Jesus com um vaso de alabastro, caro, com dentro dele uma substância cara. E então, ao invés de ela segurar o seu vaso, valorizar o seu vaso, e antes dela esperar que as pessoas viessem e dissessem, que lindo vaso, onde você comprou, que cor bonita, estou sentindo um cheirinho dele, é de dentro do vaso que está saindo esse cheiro, antes dela esperar os elogios por aquilo que ela tinha, que era dela, ela vem, quebra o vaso, e com o que tinha naquele vaso, ela então unge os cabelos, os pés do Senhor Jesus. E aquele perfume se tornou um perfume para a sala inteira. Um ato, uma consequência geral boa. A consequência foi inesperada. A consequência ali naquele momento foi que aquela mulher deu o seu melhor e fez bem a todos. Nós precisamos estar prontos para as consequências dos nossos atos, sejam bons ou não. Porque assim é o corpo, porque assim são os membros. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Olhando para o texto de maneira muito, muito clara, nós somos um corpo, e corpo tem membros, e os membros juntos fazem uma força. E foi isso que Deus criou. A igreja é uma força. A igreja é uma beleza de Deus. A igreja é a ideia de um corpo perfeito cumprindo a sua missão. Eu ouvi de um pregador, Harry Reeder III, em Belo Horizonte, há um ano atrás. Harry Reeder é pastor de uma igreja nos Estados Unidos, no Alabama. E uma grande igreja. E todos nós nos admiramos com a grande igreja dele. Talvez mais de 3.000 membros. E ele nos surpreendeu em Belo Horizonte quando ele disse, eu nunca trabalhei para ter uma igreja grande, mas eu sempre trabalhei para termos uma igreja saudável. Eu nunca trabalhei pelos números de uma igreja grande, porque eu não consigo dimensionar o que é uma igreja grande, ele diz. Porque se eu falar somos 1.000 é grande, se eu falar somos 10.000 é grande, depende do comparativo. Grande em relação a quê? Se eu falar em relação a outras igrejas, talvez seja grande. Se eu falar em relação ao meu bairro tem milhões de pessoas. Se eu falar em relação à cidade, o que é uma igreja de 10.000 membros para uma cidade de 1 milhão de membros? Ela não é grande. Então, Harry Reeder disse, eu não posso usar o termo grande ou pequeno para dimensionar a igreja onde eu estou. Agora, eu trabalho por uma igreja saudável. E então uma igreja saudável crescerá de acordo com a sua saúde. Pois parece que essa é a ideia de tudo isso aqui. Corpo perfeito, saudável, caminha objetivamente. Membros mobilizados, levantem suas faixas enormes, defendam sua fé.
Vivam isso com a intensidade que impacte o mundo, para que não tenham de ser impactados pelo mundo. Perspectiva é nível de mobilização. Como estamos na nossa mobilização? Eu estou falando sobre envolvimento e cabe uma pequena explicação sobre a palavra envolvimento. Vem do latim involvo. E o termo involvo, ele está muito para aquela ideia de envolver uma criança nas suas fraldas, uma ideia de envolver a múmia no seu sarcófago, uma ideia de proteção, uma ideia de um invólucro, uma ideia de que o envolvimento faz com que haja uma proteção interna. Envolver a criança nas mantas em relação a um frio rigoroso, o envolvimento gera naturalmente uma coesão, uma unidade. É nessa ideia. Por isso que quando pensamos em envolvimento, quando pensamos em mobilização, sempre precisamos ter claro na nossa mente que ela não é idealizada por nós. Não é o meu membro que idealiza o que ele vai fazer. É a minha cabeça que idealiza o que o membro vai fazer. E como todos somos membros, e o próximo versículo vai dizer, existe uma cabeça. E a cabeça, o cabeça da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é o noivo. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. E é por causa disso que a igreja mobiliza-se bem quando ela se sente parte do corpo conduzido por este cabeça. Duas ideias, então, para ficar aqui na nossa mente. O que é necessário para termos um envolvimento? Estarmos prontos para cooperar com os outros. Aqui é a diferença entre introversão e espontaneidade, ou extroversão. Precisamos estar prontos para as consequências de todos, afinal somos um corpo. E aqui talvez a diferença esteja entre autoproteção e vulnerabilidade. O abrir-se. Isso sou eu. Faço parte disso, é com isso que eu posso contribuir. E as consequências serão apenas consequências. E a terceira ideia do versículo 27, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu diria que se nós queremos participar de uma mobilização, se queremos extrair bons ensinos das mobilizações que temos visto e assistido no Brasil, nós precisamos estar prontos para a unidade na multiplicidade. Como nós podemos ser unidos se somos tão diferentes? Como nós podemos ser unidos se pensamos muitas vezes, tantas vezes, de maneira tão diferente? Como nós podemos ser unidos como os coríntios? Quem eram os coríntios, meus irmãos? Os coríntios discutiam entre si. Os coríntios dividiam-se. Alguns dos coríntios eram imorais, diz a palavra de Deus. Alguns dos membros da igreja de Corinto iam à justiça contra os próprios irmãos. Na hora da ceia, que participaremos daqui a pouco, Paulo os corrige, erravam. Alguns não sabiam a quantidade, outros não tinham a consciência do que ela era. Quem eram os coríntios, meus irmãos? Aqueles, e poucas vezes é mostrado na Escritura, a existência de igrejas que murmuravam contra os apóstolos. Mas em Corinto, sim. Quem eram os coríntios? Gente como nós. Não piores. Não nos orgulhemos da nossa bondade. Não. E também, nem melhores. Homens e mulheres do seu tempo, chamados a viver a fé. E Paulo os chama de corpo. Eram múltiplos, eram diferentes, tinham dimensões de fé diferentes, tinham conhecimentos diferentes, mas eram convidados a ser, vós sois, diz a Escritura, o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
em Efésios ainda, você não precisa abrir, mas eu vou ler o texto, está escrito também, Paulo escreveu: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, nós, segundo a eficácia do seu poder. E vai mais ainda: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome, que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas, o deu à igreja. Li tudo isso para o versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 15 a 23. Quando Paulo fala aos Colossenses, de novo a mesma ideia de corpo, de perfeição, de atividade, de mobilização, de foco. Está escrito em Colossenses: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Meus irmãos, eu quero concluir essa meditação nessa manhã com uma ilustração e com essa ideia. Como estamos no nosso movimento, meus irmãos? Qual é o nível de cooperação nossa, pessoal, nesse envolvimento chamado manifestação cristã? O protesto contínuo, que não é pontual, é linear. Lembremos, nós podemos aprovar, apoiar e participar dos protestos, mas lembremos, há um anterior a estes para o cristão. Há um. O quanto nós estamos prontos para sofrer as consequências desses atos, todos juntos. O quanto nós estamos dispostos a sofrer, se perseguidos formos. O que é possível. Isso vem a acontecer, mais cedo ou mais tarde. O quanto estamos dispostos, o quanto estamos vulneráveis a isso. E a terceira ideia, o quanto estamos prontos para termos unidade, mesmo que sejamos múltiplos, diversos. O quanto estamos olhando para o mesmo lugar, mesmo que sejamos membros muito diferentes uns dos outros. E aqui a diferença entre exclusividade e inclusividade. O quanto a igreja de Jesus está incluída no projeto dele. O quanto a igreja de Jesus está disposta a dizer: eu faço parte, eu fiz parte, não de um dia, não de uma sexta-feira, não andando sem saber para onde, mas eu fiz parte pela minha vida, durante a minha vida, do maior protesto que já existiu. Donald Guthrie, num livro chamado A Teologia do Novo Testamento, ele diz assim: a Igreja de Jesus Cristo não é uma sociedade, é um organismo. Não é uma corporação, é uma comunhão. Não é uma associação, é uma fraternidade. É uma instituição viva. Por isso, irmãos, coloquemos em prática as nossas virtudes, e haverá paz e harmonia no corpo
E este corpo representará uma manifestação ao mundo. Nós podemos fazer melhor. Esse é o sentimento que está no meu coração hoje. Nós, como igreja, podemos fazer melhor. E aí me vem à mente uma ilustração da dura experiência de uma criança no hospital. Todas as crianças amam ser bombeiros, imaginam ser bombeiros. E você possivelmente, espero inclusive que você já tenha ouvido essa ilustração. E aí ela é para aqueles que não a conhecem. Uma criança está no hospital, 10 anos, e ela está lá com o seu carrinho de bombeiro. E todos nós sonhamos, quando crianças, em sermos bombeiros, porque tem uma ideologia bonita do serviço, do cuidado à vida. E é uma das profissões mais nobres que existem no mundo, sem dúvida nenhuma. Então todos nós pensamos nisso desde crianças. Eu mesmo pensei. E eu convivi em Porto Alegre com um rapaz, o Wagner, que ele recusou propostas interessantíssimas. E ele quis ser bombeiro. E ele é bombeiro. E ele brincava de bombeiro com as nossas crianças e levava o seu capacete e as suas ferramentas para a igreja muitas vezes, de tanto que ele vivia isso com uma intensidade apaixonante. Vive até hoje. Penso que viverá até o resto da vida dele. Mas a criança está no hospital brincando com seu carrinho de bombeiros e vem o diagnóstico médico que ela está piorando e que ela não tem mais chances de sobreviver. Então a mãe, pensando em oferecer alguma coisa de bom àquela criança, ela vai até um quartel-general do Corpo de Bombeiros, fala com o seu comandante e diz: olha, meu filho ama a profissão de vocês. Alguém de vocês poderia vir comigo, fazer uma visita, estar lá, para que ele visse um bombeiro? Como é um bombeiro? O comandante disse: nós podemos fazer mais do que isso. Aguarde. Ok, a mãe voltou ao seu quarto, junto com o seu filho. E algum tempo depois começou a se ouvir um som de sirene. E ela foi e abriu a janela do quarto. E então aquela escada enorme foi colocada na porta. Foi colocada na janela. E então um bombeiro subiu. E entrou na janela do quarto, onde estava a criança. E disse: nós viemos chamar o nosso mais novo integrante do Corpo de Bombeiros para um dia de bombeiro. E então aquela criança desceu a escada Magister e entrou no caminhão. E passou e acompanhou aqueles bombeiros por algum momento. E ela viveu a experiência de ser. Não só de olhar e perceber, mas ela participou. O seu sonho se realizou. Depois disso, ela poderia até morrer. Nós podemos fazer mais, meus irmãos. Nós podemos fazer mais. Sabe, se tem alguma coisa que a igreja pode fazer, é mais. Há um movimento, há um protesto em andamento, antes desses que a mídia está mostrando para nós. E nós fazemos parte dele. Se cooperamos, se aceitamos as suas consequências, se aceitamos viver em unidade na multiplicidade, são as respostas que cada um de nós tem de dar. Irmãos, tenhamos coragem para dar. E então, caso você perceba nessa manhã, olha, eu estou nesse movimento, mas eu não tenho cooperado muito. Eu sou uma pessoa mais exclusiva, eu prefiro a exclusividade, sou uma pessoa mais introvertida, sou uma pessoa que busca mais autoproteção. Eu não quebraria o meu vaso de alabastro para perfumar o ambiente. Reflita, querido. A manifestação precisa de ti. Reflita. Reflitamos juntos. O projeto de Deus precisa que os seus membros estejam em atividade. Viva a saúde do corpo. Não tem nada mais maravilhoso para um pai do que ver o seu filho bem de saúde. Assim, o Senhor Jesus está olhando para a sua igreja. Que ela viva essa saúde. Você faz parte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, que nos ensinou que deveríamos viver o amor sem hipocrisias. Senhor, que nos ensinou que deveríamos detestar o mal, deveríamos nos apegar aos bens, ao bem em si, ao bem maior que é viver em comunidade.
Senhor, que nos ensinou que deveríamos amar com cordialidade uns aos outros, que deveríamos ser zelosos, fervorosos, serviçais mesmo, que deveríamos nos alegrar na esperança, sermos pacientes nas horas difíceis, que quando começássemos uma oração, não parássemos logo, mas continuássemos a orar e a buscar no Senhor. Senhor, que nos ensinou que deveríamos ver as necessidades daqueles que estão conosco, praticar hospitalidade, não ter uma reação contrária aos que nos perseguem, e até nos ensinou a abençoar os que nos perseguem. Senhor, Tu nos ensinaste tantas coisas. Nos ensinou a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Como fazer isso, Senhor, se não pelo caminho do envolvimento? Como fazer isso, Senhor, se não pelo caminho da mobilidade? Como fazer isso, Senhor, se não pelo caminho da objetividade, de atividade mesmo? Como fazer isso, Senhor? Ajuda-nos a, como igreja, entendermos isso profundamente e em obediência vivermos isso, para que não nos espantemos com os picos de organização que existem no mundo, de tempos em tempos, para que não nos espantemos com os picos de mobilização que existem, para que compreendamos que o Senhor Jesus é o cabeça de um corpo em movimento, constantemente manifestando ao mundo o que é, para que veio e para quem, porque nós somos cristãos para os outros. Ajuda-nos, Deus. Tem misericórdia de nós. Anima o nosso coração. Faz com que a nossa cabeça esteja cativa de maneira clara às Tuas instruções. Porque nós saber o que temos de fazer, nós sabemos. Sabemos como devemos ser cristãos. Sabemos como podemos colaborar com os dons que temos. Ajuda-nos a efetivar isso. Eu oro assim pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu penso que nós temos muitos pecados em relação a essa mobilização pela causa do Senhor. Mas eu creio também que o Senhor sempre dá uma nova oportunidade e às vezes permite até que o mundo nos ensine. Mas nós temos um ensinamento maior, anterior ao ensinamento do mundo. Nós temos a palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.